Você já ouviu falar na Zona da Morte? Não, não é o nome de um filme de terror, mas um lugar real que pode acabar com você, sem nem perceber. Lugares como o topo do Monte Everest ou certas profundezas dos oceanos são conhecidos por condições tão extremas que se tornam praticamente inabitáveis. O que será que acontece com o corpo humano quando entra nesse território? Spoiler, é assustadoramente fascinante. A Zona da Morte é uma região onde as condições ambientais são tão severas que a sobrevivência humana sem ajuda externa é praticamente impossível. No Monte Everest, por exemplo, acima de 8.000 metros, o oxigênio é tão rarefeito que o corpo começa a colapsar lentamente. Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez por cientistas que estudavam os limites da sobrevivência humana em grandes altitudes. Vamos ao que interessa. O corpo humano foi projetado para viver no nível do mar, onde o ar tem uma concentração de oxigênio de 21%. Quando subimos, o oxigênio vai diminuindo, e acima dos 8.000 metros, ele é reduzido a 1/3 do que temos aqui embaixo. Resultado: seu corpo entra em modo de sobrevivência. Sem oxigênio suficiente, cérebro em perigo. Surgem sintomas de hipóxia, como confusão mental, tontura e, em casos graves, alucinações. Coração acelerado. O coração trabalha dobrado para bombear mais sangue e tentar compensar a falta de oxigênio. Morte lenta. Células começam a morrer por falta de oxigênio, afetando tecidos e órgãos vitais. Os montanhistas costumam dizer que, acima da zona da morte, você está literalmente morrendo de pé. Aqui entra um dado fascinante. Enquanto para a maioria das pessoas, escalar o Everest é um desafio quase mortal, para os Sherpas, povos nativos da região do Himalaia, a altitude é o lar. Estudos mostram que eles desenvolveram adaptações genéticas que os ajudam a prosperar em altitudes extremas, como uma maior capacidade de transportar oxigênio no sangue e um metabolismo que consome menos energia para manter funções vitais. Os Sherpas são indispensáveis para expedições no Everest, não só pelo conhecimento do terreno, mas pela resistência física em condições que matariam a maioria de nós. Eles carregam equipamentos pesados e ajudam os montanhistas a sobreviver na Zona da Morte, um feito que beira o sobre-humano. E não é só no alto das montanhas que a Zona da Morte existe. Nas profundezas dos oceanos, a pressão é tão esmagadora que, sem equipamentos adequados, o corpo humano seria obliterado em segundos. Além disso, regiões chamadas de zonas anóxicas, com pouco ou nenhum oxigênio, abrigam ecossistemas completamente diferentes. Micro-organismos que sobrevivem sem oxigênio reinam ali, enquanto outros seres, como nós, nunca conseguiriam viver nessas condições. Se a Zona da Morte é tão mortal, por que as pessoas insistem em enfrentá-la? Para muitos montanhistas e exploradores, é um teste de limites. Alcance o topo do Everest e você terá alcançado o teto do mundo. Para cientistas, esses ambientes extremos são laboratórios naturais para entender como a vida se adapta ou sucumbe. Afinal, quem sabe o que podemos aprender estudando organismos que sobrevivem em condições tão extremas? Isso pode nos ajudar a planejar missões para outros planetas, ou até mesmo a entender melhor como a vida na Terra surgiu. A Zona da Morte nos ensina que, apesar de todos os avanços tecnológicos e do nosso desejo de explorar os extremos, o corpo humano ainda tem limites, mas ao mesmo tempo, revela a resiliência da vida e o poder do espírito humano. Então, o que você acha? Vale a pena encarar um lugar onde a vida, literalmente, cessa? Se você achou esse vídeo tão fascinante quanto aterrorizante, compartilhe com seus amigos aventureiros e curiosos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este.